Olá, boa noite para você que acompanha a Band Amazonas. No início desta semana, uma paralisação de policiais militares surpreendeu a população de Manaus. Foram 12 horas de manifestações que só terminaram após um acordo entre a categoria e o governo do estado, que prometeu atender 5 reivindicações dos PMs, desde que o movimento fosse imediatamente encerrado. E foi o que aconteceu, conforme a reportagem exibida na última segunda-feira no Band Cidade. Pela manhã, centenas de policiais militares seguiam concentrados ao lado da Arena Amadeu Teixeira, na Avenida Constantino Neres, zona centro-sul de Manaus. Do lado de dentro do ginásio, barracas de acampamento foram montadas por quem passou a noite no local. A mobilização dos policiais militares começou a ganhar força ainda na noite deste domingo, logo após a cúpula da segurança afirmar que não haveria greve. A todo momento, policiais, muitos fardados, começaram a chegar para dar apoio ao movimento. Às 11 horas da noite, centenas de policiais já tomavam conta da área externa da Arena Amadeu Teixeira. Após o início da mobilização na manhã desta segunda-feira, 5 representantes do movimento foram convocados para um encontro com o governador do estado para apresentar as reivindicações da categoria. Na sede do governo, no bairro da Compensa, zona oeste da cidade, a reunião foi a portas fechadas. Entre os presentes, o secretário de Segurança Pública do estado, Paulo Roberto Vital, que falou sobre os boatos pulverizados nas redes sociais sobre ocorrências de grande vulto que aterrorizaram a população. Com que finalidade, gente? Dizendo, inclusive, que houve arrastão em Manauara, dizendo que não levasse seus filhos, que não saísse, comprasse mantimentos para 5 dias. Estamos em estado de sítio, estado de guerra? Isso é uma irresponsabilidade tremenda. Agora, estamos verificando, sim, de onde partiu, para responsabilizar criminalmente estas pessoas. O governador José Melo reconheceu que faltam critérios para o sistema de promoção da carreira dos soldados. Ele ainda avaliou a paralisação como preocupante, mas afirmou não se tratar de uma greve. Não existe greve. Greve é ilegal, nenhuma polícia pode fazer greve, porque tem cunho de ilegalidade. Existe um movimento feito por algumas pessoas dentro da Polícia Militar, com uma pauta de reivindicação que nós vamos dissecá-la por um dos pontos, na base de uma coisa que foi fundamental, que foi o diálogo. Na reunião foi acertado que uma comissão vai ser formada para tentar sanar as reivindicações da categoria. Conversei com eles e acertamos que vamos, a partir de agora, fazer uma comissão para discutir ponto a ponto daquela pauta de reivindicação dele, mas com uma condição, da absoluta normalidade da minha polícia militar. De volta à Arena Amadeu Teixeira, os policiais receberam o resultado da conversa com o governador com festa. A primeira notícia, que foi bem recebida, foi a de que o governador aceitou o protesto como uma manifestação legítima e que não haverá qualquer punição para os envolvidos. De acordo com um documento assinado na sede do governo, 5 das 13 reivindicações devem ser atendidas. Entre elas, a lei de carreira, que prevê a revisão do sistema de promoção dos praças, a implementação de um código de ética, a regulamentação da gratificação por trabalho extra, escala de serviço e auxílio moradia para os militares do interior do estado, além do auxílio alimentação. É um prazo que o governo estabeleceu, porque o governo tem um plano, projeto, e nós não podemos ultrapassar isso. Então ele garantiu para o novo projeto-lei, que vai acabar com o RDPMan, que é a nossa intenção, e implementar um código de ética, que é a nossa grande luta, em 60 dias. Então isso é um marco histórico. O marco histórico para a Polícia Militar do Estado do Amazonas, que tem 177 anos, a primeira vez que isso aconteceu na região norte. Agora as negociações entre governo e os praças da Polícia Militar continuam. E para falar sobre este assunto, o Band Cidade Entrevista deste sábado recebe o secretário de Segurança Pública do Estado, Paulo Roberto Vital. Boa noite, secretário. Obrigada pela presença aqui conosco.
Secretário, esse indicativo de greve, essa paralisação, ela já havia começado algumas semanas antes, com mensagens espalhadas nas mídias sociais, Facebook, WhatsApp. Na véspera da paralisação, toda a cúpula da segurança pública do Estado, incluindo o senhor, reuniu a imprensa numa coletiva na noite do último domingo, e a mensagem que ficou era de que a situação estava sob controle. Afinal, o que houve? Porque horas depois, esse movimento se concretizou. Aquilo que se dizia que eram boatos, acabou se concretizando e a população ficou se questionando. Afinal, o governo falou que não teria greve, afinal o senhor falou que teria greve, que não haveria greve, ou o objetivo foi apenas acalmar a população para que garantisse que a segurança nas ruas seria mantida e não haveria motivo para alarde? Bom, o que nós falamos, nós garantimos. A paralisação, digamos assim, por parte deste movimento reivindicatório, intitula-se sob essa conceituação, digamos assim. Primeiro porque, como militares, nós sabemos que é proibido a sindicalização e a greve. Em eu admitir que haveria uma greve por parte de policiais militares e nenhuma providência tomasse, eu estaria prevaricando. Começa nesse entendimento. Portanto, movimento paredista caracterizado como greve, nós não admitimos. Houve a manifestação reivindicatória? Sim, e estávamos acompanhando. Movimento este que, conforme o desenrolar das ações e depois por parte do governo que avocou para pôr um ponto final de conformidade com o entendimento entre estes manifestantes, suas lideranças e nós, chegamos a um consenso. O que eu falei, e a população tenha certeza das coisas que nós falamos com responsabilidade, é assim que nós entendemos segurança pública, nós demos as garantias. Comércio funcionou normalmente na segunda-feira, os shoppings funcionaram sem nenhum arrastão, estavam tentando disseminar de forma irresponsável e criminal, porque eu caracterizo isso como crime. As pessoas que ficam, através das redes sociais, se aproveitando do momento para disseminar essa onda de violência que a população, por si só, já teme essas coisas na rotina do dia a dia, no cotidiano. E ainda através de um momento como este, vulneráveis que estão, e virem estas pessoas de forma irresponsável apregoar mais ainda a violência, nós temos o dever de coibir. E o que eu falei, eu garanti. Nós tínhamos um plano alternativo, utilizamos parcialmente este plano, sem que a população ficasse desassistida ou comprometida, com a segurança que nós proporcionamos. Aconteceu uma das noites mais tranquilas, eu diria até, no domingo. Tivemos aí o registro de 1 ou 2 homicídios. Normalmente nós temos aí crimes dessa natureza até em números maiores em determinados finais de semana. Portanto, a cidade transcorreu no clima de tranquilidade. Não fosse essa movimentação que estendeu-se pela manhã da segunda-feira e que em menos de 12 horas, digamos assim, foi abortada. Bom, apesar de vocês terem ciência desse movimento e ter já pensado num plano alternativo, a paralisação surpreendeu o senhor ou não? Não. Nós sabíamos que ia haver essa movimentação. Agora, tanto é que não tiveram a adesão, veja bem, se nós temos 10 quantos mil... militares nós temos? 10.100 policiais. Vamos considerar 10 mil em números redondos. Na capital? Praças na capital, nós temos em torno de 7 mil. 7.500 aproximadamente. Mas aqueles da operacionalidade realmente, que seria a massa a ser utilizada por este movimento, em torno de aproximadamente 6, 7 mil. Que aderiram, o senhor aderiram, se nós colocarmos ali 700, porque veja bem, quando eu me refiro ao fato de pessoas estarem ali presentes, tinham familiares, tinham pessoas de outras categorias
sindicato, até o presidente do Sindicato de Rodoviários, que chamou alguém também, se fez presente naquele movimento. Enfim, pessoas que ali chegaram, até talvez por curiosidade, que engrossaram aquela massa, né? Policiais militares mesmo devia ter em torno de aproximadamente uns 700. Bom, mas isto aí não é o caso, né? Voltamos à normalidade, as reivindicações apresentadas, elas estão sendo analisadas através desta comissão, junto ao secretário da Casa Civil, o governador assim determinou, e que está sendo analisado como umas conquistas, digamos assim, a mais, além daquelas que nós já tínhamos obtido, a classe da Polícia Militar, no governo ainda Omar Aziz, que exaustivamente elas foram debatidas. Tanto é que, veja bem, nesse movimento, nas reivindicações, não se tratou questão salarial. O que antes aparecia como o primeiro item era a questão salário, né? Então, veja bem, nós já conseguimos muitas vitórias, muitas conquistas. Eu dizia e reafirmo, interna corporis, não há ânimo para que a classe se apresente para um movimento desse de caráter grevista. Tá certo, secretário. A gente vai fazer um rápido intervalo e já já o Band Cidade Entrevista volta, não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, hoje falando de segurança pública, e aqui conosco o secretário estadual de Segurança Pública, Paulo Roberto Vital. Secretário, agora eu gostaria de abordar com o senhor falar um pouco mais amplamente assim sobre criminalidade, né? Quase todos os dias aí o jornalismo da Band, bem como das outras emissoras, noticiam fatos de violência, alguns com mais repercussão. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje da criminalidade aqui na capital, até comparando com outras metrópoles? Hoje, o grande problema aqui em Manaus é o tráfico de drogas, que vem também contribuindo aí para os frequentes casos de homicídios? Com certeza, com certeza. Eu sempre falar da segurança pública no estado do Amazonas é contextualizá-la nesse cenário nacional. Não podemos fugir disso. E ouvindo, inclusive, alguns estudiosos sobre segurança pública, como nós vimos aí no final de semana, falaram no Roda Viva, falando em outros programas aí de outras grandes emissoras. Com certeza o tráfico de entorpecentes hoje, digamos assim, é a locomotiva, é o carro-chefe da violência no cenário, não diria nem nacional, mundial. E é fácil se entender isso. Ora, trata-se de um comércio altamente lucrativo. Quando se trata de um comércio altamente lucrativo, você busca ter estes ganhos sem correr muitos riscos e auferir grandes lucros. Lucrativo porque tem procura. Com certeza, com certeza. Então eu sempre digo, nós estávamos conversando ainda há pouco, e dizendo que cada um dependente químico, cada um que se propõe a experimentar um cigarro de maconha ou mesmo até uma droga mais pesada, como é o caso do crack, da cocaína, a partir desse momento ele está passando uma procuração para o traficante e dizendo: toma o meu dinheiro para vocês se armarem mais, para comprarem mais droga, enfim, para proporcionarem a inquietação no convívio social. É assim que nós entendemos. Ora, o estado do Amazonas, nós analisamos agora de uma certa forma até diferenciada, considerando-se, como eu sempre digo, o cenário nacional. 2010, 2011, quando tivemos início o mandato do governo Omar Aziz, e ele sabiamente priorizou a área da segurança pública, nós tivemos um momento considerado o antes e o depois da implantação do programa Ronda no Bairro. Isto é fator determinante, um marco histórico na segurança pública do estado do Amazonas. É incontestável. Qualquer pesquisa que você faça junto à opinião pública vão dizer o que eu aqui estou afirmando.
Por quê? É fácil entender. Falei isso já em outras ocasiões e a vocês, telespectadores, que nos assistem neste momento. Uma cidade como a nossa, Manaus, cerca de aproximadamente 2 milhões de habitantes, onde nós policiávamos esta cidade com 50 viaturas, nós demos um salto a partir de 2012, quando nós começamos o Ronda no Bairro no mês de fevereiro, para quadruplicar esse número. Quadruplicando esse número em viaturas, passando de 50 para 180, 187 até 200, nós aumentamos o efetivo. Manaus passou a ser toda georreferenciada, 193 setores nas 6 zonas territoriais da capital. Decorridos praticamente 3 anos agora, em 2014, estamos com 2 anos e meio. Começaram a apresentar os resultados positivos em 2013, quando nós tivemos no ano de 2012 a fase de toda a sua implantação. Final do ano de 2012, dezembro, portanto, todas as 6 zonas da cidade estavam com o programa devidamente implementado. Que agora também está indo para o interior do estado, né? Já tem aí 6 ou 7 municípios. Nós, o governo, entende que segurança pública é para todos. Não podemos só privilegiar o manauara. Nós temos que estender também aos nossos irmãos do interior do estado. Pegamos os municípios de porte médio, que assim consideramos, e que apresentam os maiores índices de violência, estrategicamente localizados pelas calhas de rios. 8 municípios, portanto, já tivemos aí o Ronda no Bairro implantado. E agora, no governo do professor José Mello, nós estamos implantando também, até o final deste governo, cerca de aproximadamente mais 4 municípios. Se puder, estenderemos até para 6, né? Que o início, a previsão do nosso planejamento era para 14 municípios. Mas aí nós temos também a questão da logística. Certo. Um município hoje que você pode chegar com uma balsa para levar essas viaturas, com a seca, talvez ele já não chegue lá. Então tem tudo isso, essas dificuldades. Mas, secretário, pegando o carona aí que o senhor está falando do programa Ronda no Bairro, a gente percebe as viaturas circulando nas ruas, mas também muitos moradores às vezes vêm questionar as próprias equipes de reportagem sobre o fato de que, no início, realmente a segurança foi reforçada aqui, só que agora a gente vê que não é mais a mesma coisa. Isso realmente aconteceu? Houve uma redução em função Está acontecendo, Rose. E é fácil explicar pelo seguinte. Pois não. A população, e o governador sempre diz isso, nós também reafirmamos, vocês têm que nos cobrar, é dever. Ora, se vocês são o nosso termômetro, vocês são os nossos olhos, vocês é que estão vivenciando essa questão da violência e nós temos o dever de proporcionar-lhes a sensação de segurança através do policiamento ostensivo fardado. Então, a análise que nós podemos agora fazer. 2013 tivemos este programa todo implementado, como eu estava dizendo há pouco, e apresentando a redução dos índices de violência. Isto são dados incontestáveis, porque contra dados, contra números, não existem argumentos contrários. Estão aí para serem analisados, anuário estatístico e tudo mais. Com a expansão do programa para os nossos municípios, como eu aqui já me referi anteriormente, tivemos que reforçar esses municípios com o efetivo, junto com os que eles já tinham também no local. Nós vamos completar estes claros que se abriram aqui na capital com o efetivo que nós estamos recebendo agora prontos no mês de maio, cerca de aproximadamente 600 novos policiais, mandando cerca de 180 para os municípios também que precisam dessa complementação do reforço de efetivo de pessoal e o restante a ser empregado para completar esses claros na capital.
Aí nós retomamos novamente, né, o efetivo completo, digamos assim, no remanejamento dos turnos para termos estes setores todos cobertos com estas viaturas e este efetivo. Ou seja, é um programa que continua depois da Copa, inclusive. Continua, ele é de caráter permanente, ele é irreversível. O que está dando certo, você tem que aprimorar, buscar melhorias. O que está dando errado é para ser analisado, analisa-se os erros para se consertar. Mas o que está dando certo é para ir adiante. E, secretário, o senhor falou aí de estatística, comparativo entre 2012 e 2013. Esses números vão ser divulgados na próxima semana, mas o senhor pode antecipar alguma coisa para a gente? Por exemplo, redução aí, eu vi que o senhor trouxe alguns números, redução aí de quase 24% no número de homicídios, por exemplo. O que diga-se, no cenário nacional, comparando-se Manaus, como você mesmo falou anteriormente, com outras metrópoles, com relação à densidade populacional, com relação a toda aquela dificuldade que você sabe, mobilidade urbana, habitação, emprego, etc. Manaus, o estado do Amazonas, foi um dos que mais investiu em segurança pública, acompanhado do estado do Ceará e do Distrito Federal. E destes, o que apresentou o retorno mais positivo com a redução da violência. Nós tivemos no ano de 2013, comparando-se com 2012, que é isso que nós vamos divulgar, só em homicídio nós tivemos a redução de aproximadamente 23%, né? O que é um número para nós considerado, visto que no ano de 2012 tivemos 947 homicídios, no ano de 2013 foi reduzido para 722. Então, em algumas dessas naturezas, aqui nós temos, por exemplo, na Zona Leste, chegamos a ter redução de 29%, aqui, homicídios por bairros. A Zona Oeste, 17%. A Zona Norte, que era uma das mais violentas, tivemos redução de 30%. Zona Sul, 16%. A Centro-Sul, 3% e a Centro-Oeste, 5%. Na média, nós chegamos a esses 23%. Então, isso para nós não era nem o que nós tínhamos como meta. Em você reduzir 10%, os analistas de segurança sabem disso que eu estou me referindo, você já considera como um número expressivo. Imagina 23%. É um número bastante vitorioso. expressivo. E, secretário, segurança pública é um assunto bastante amplo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua presença aqui conosco. Uma boa noite para o senhor e bom trabalho aí no comando dessa pasta que realmente... Mas ainda me resta 2 minutos? Não, não resta. Não? Eu ia falar da Copa, o legado infelizmente, que fica. Mas a gente sabe, voltamos para falar só sobre Copa. E nós que agradecemos, uma boa noite a todos que nos assistiram neste momento. Tá certo. Boa noite para você aí de casa também. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir de 10 para 7 da noite no Band Cidade. Até lá.